Sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula nós vamos falar sobre a pitangueira frutífera que fornece a pitanga. Sejam bem-vindos. Apresento para vocês a pitanga. Então a pitanga ela tem o formato de uma pequena abóbora, ela tem um sabor ácido e pode ser utilizado na culinária para fazer sucos e fazer receitas como doces, e quem fornece a pitanga é a pitangueira. Aqui temos a pitanga, fruta fornecida pela pitangueira. É uma fruta de sabor azedo, atrai pássaros e utilizada na culinária para sucos e outras receitas. Vocês sabem qual é a origem da palavra pitanga? A palavra pitanga vem do tupi, que significa vermelho rubro. Isso significa que quando a pitanga está na sua fase madura, ela apresenta um tom vivo, um tom escuro. Uma das características da pitanga é que elas podem mudar um pouco na coloração. Então, conforme eu mostro aqui para vocês, na minha mão esquerda existe uma pitanga com uma cor um pouco mais alaranjado, e na minha mão direita existe uma pitanga com uma cor um pouco mais avermelhado. Então, isso é uma característica da pitanga, ela poder mudar um pouco na coloração. Aqui temos 3 diferentes pitangas, com 3 diferentes cores. A diferença de cor tem a ver com a maturação da fruta. A pitanga tem aproximadamente 3 centímetros, e uma das características da pitanga é apresentar 8 sulcos longitudinais, 8 gomos. Então, além dessas características, é uma fruta macia e que pode ter de 1 a 2 caroços. Aqui nesta foto temos 2 pitangas. É possível observar nesta foto melhor a divisão das pitangas. Então, observem que elas são divididas em sulcos. Então, são 8 sulcos longitudinais. Então, esta é a pitanga fornecida pela pitangueira. Vamos falar um pouco sobre a pitangueira. A pitangueira pode chegar a alguns metros de altura. Ela é uma árvore brasileira e ocorre em quase todo o Brasil. Ela frutifica na primavera. É bastante utilizada no paisagismo. Pode também ser utilizada como uma planta ornamental. E ela se adapta a diferentes condições de clima e de solo. Por falar em solo, a pitangueira gosta de um solo bastante adubado e bem drenado. Na maioria das nossas aulas, quando fizemos os plantios, cobrimos com uma fina camada de terra. E assim também fizemos com a semente da pitangueira. Por que a gente cobre com uma fina camada de terra a semente? Muitas vezes é para proteger a semente, principalmente de animais domésticos, e também alguns pássaros podem pegar a semente e levar para um outro local. Então, ao cobrir a semente com uma fina camada de terra, estamos protegendo a semente. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre alguns cuidados que devemos ter com a pitangueira, com a finalidade da pitangueira se desenvolver melhor de uma forma mais saudável. Em relação à rega da pitangueira, a regra é a mesma que já comentamos em outras aulas com outras plantas. Então, na dúvida quando regar, você pode colocar o dedo no solo, sentiu que o solo está seco, você pode dar uma regada. Então, esta é uma boa hora para regar a pitangueira. Então, esta é mais uma dica que ajuda no bom desenvolvimento da pitangueira. Um cuidado que podemos ter com a pitangueira é colocar folha seca no solo, conforme já comentamos em uma outra aula. A folha seca é uma folha que não tem mais utilidade, e colocando no solo, ela pode virar um adubo, e virando adubo, ajuda a pitangueira a se desenvolver de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Além da função de adubo, a folha também ajuda a enfeitar o solo. Então, um solo que tem folha acaba ficando um solo mais bonito.
Para um bom desenvolvimento da pitangueira, é bom evitar deixar a pitangueira em um local que tenha pouca ventilação. Deixando a pitangueira em um local com boa ventilação, ajuda ela a se desenvolver melhor. Então, por exemplo, você pode deixar em um local perto de uma janela ou numa varanda. São locais que têm boa circulação de ar, então isso ajuda a pitangueira a se desenvolver melhor. Para cultivar a pitangueira em vaso, é importante o vaso ser grande. Ele sendo grande, tem mais espaço para a raiz da pitangueira se desenvolver melhor. E de tempos em tempos, se você também preferir, pode adubar um pouco a sua pitangueira. A pitanga é uma fruta apreciada por pássaros como o tchê-sangue. O tchê-sangue é um dos símbolos da Mata Atlântica. Nós, algumas aulas atrás, falamos um pouco sobre a Mata Atlântica, onde que ela está presente no município de São Paulo. Então, só para recordar, a Mata Atlântica em São Paulo, ela está presente no bairro de Parelheiros, na Serra da Cantareira e no Parque Trianon. Então, esses são alguns dos locais em São Paulo onde podemos encontrar a Mata Atlântica. Além do tchê-sangue, pássaros como saíras, sabiás, sanhaços, bentivis também visitam as pitangas. Quem então cultiva uma pitangueira está contribuindo com a observação de aves. Então, à medida que se cultiva uma pitangueira, está ajudando a atrair esses pássaros. Uma dica é sempre que fizermos o plantio da semente da pitangueira e cobrirmos com uma fina camada de terra, colocar a semente da pitangueira sempre próximo da superfície e não no fundo do vaso. Por que isso? Porque assim que a semente germinar, ela vai precisar da luz solar para se desenvolver bem. Então, fica melhor colocar a semente aqui em cima, ao invés de colocar no fundo. Aqui temos as bolas de semente feitas com a semente da pitanga. Uma dica para ter um resultado mais rápido é colocar, conforme já comentamos em uma outra aula, as bolas de semente em um local que possa pegar água da chuva. Na ausência da chuva, pode usar com moderação a água da torneira. Geralmente, algumas semanas já aparecem os primeiros resultados, e à medida que a semente for germinando, você pode passar para vasos maiores. As fotos a seguir mostram como podemos obter mudas de pitanga. Primeiro passo, você retira a parte comestível da fruta, ficando só a semente, conforme mostra esta foto. Você pode fazer isso com uma semente só, ou fazer com várias sementes, também do jeito que aparece nesta foto. E depois você deixa as sementes secando em um papel toalha. Aqui nesta foto, uma das formas de se obter as mudas. Trata-se do plantio no vaso. Então aqui temos os materiais necessários: a terra, o vaso com furo no fundo, a manta de drenagem, a argila expandida, a pá e as sementes da pitanga. Aqui nesta próxima foto, temos já o vaso com a argila expandida no fundo do vaso, reforçando que a argila expandida faz a função da drenagem. Você pode, sobre a argila expandida, colocar a manta de drenagem, e em cima da manta de drenagem você coloca a terra até a parte de cima do vaso. E sobre a terra você pode colocar a semente da pitanga, cobrindo novamente com a terra. E ao final desse método, você pode identificar o vaso com a semente utilizada nesta aula, que é a semente da pitangueira. O segundo modo de obter mudas de pitangueira é através do plantio em sementeira,
já comentados em uma outra aula. Nesta foto, os materiais necessários: a semente da pitanga, a forma de gelo, a terra e a pá. A primeira etapa é colocar terra em cada um dos espaços da forma de gelo, lembrando que é aquela forma de gelo que não tem mais uso, então você pode utilizar para isso. Então você pode colocar terra em todos esses espaços até preencher todos os espaços da sementeira. E logo em seguida você coloca a semente da pitanga em cada um desses espaços. Após colocar a semente da pitanga em cada um desses espaços, a próxima etapa é cobrir com uma camada de terra. Então você faz isso em todos os espaços da forma de gelo. Ao final você pode identificar a forma de gelo com as sementes utilizadas. Nesta aula, a semente utilizada é da pitangueira. E o próximo método, para se obter mudas de pitangueira é através das bolas de semente, que também já comentamos em uma outra aula. Então aqui temos os materiais necessários: a argila e a semente da pitangueira. Então você pega a argila, coloca a semente da pitangueira dentro e faz uma bola, conforme aparece aqui nesta foto. Então aqui tem algumas bolas de semente feitas com a semente da pitangueira. E você pode colocar essas sementes, essas bolas de semente em um vaso, reforçando que é importante deixar em um local que tenha água da chuva, assim o resultado é mais rápido. E se você também preferir, pode identificar o vaso com as bolas de semente utilizadas nesta aula, também a semente da pitangueira. Isso facilita uma organização. Então, esses são 3 modos de se obter mudas de pitangueira. Nesta aula, falamos um pouco mais sobre a pitangueira, frutífera que fornece a pitanga. Vimos que a pitangueira atrai pássaros como saíras, sanhaços, bentivis e outros pássaros, e que a pitanga pode ser utilizada em receitas como sucos, doces. Também podemos fazer novas mudas de pitangueira utilizando a semente, através do plantio no vaso e do plantio em sementeira, que já comentamos em outras aulas. Lembre-se que é sempre importante manter a sua muda adubada e regada. Um abraço e até uma próxima aula.